Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a promessa do Espírito. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 20, o verso 22, está escrito assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Verdade prática, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, versículos 26, e depois capítulo 16, versículos 7, 8 e o 13, e ainda capítulo 20, versículos 21 e 22. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Professor Joás e Lucas é o superintendente da nossa ADEC Limoeiro. Professor Joás é professor da classe de jovens aqui no Tempo Central. Muito bem-vindos. Estamos aí numa lição muito importante, a 10ª lição do trimestre. Estamos falando que o Verbo encarnou, tornou carne e habitou entre nós. E nós estamos falando hoje, começamos aí a falar sobre o Espírito Santo, a promessa do Espírito. Lição muito importante, boa para a igreja nos dias atuais, né, professor Joás? Lucas? Os evangelhos sinóticos, né, eles não vão falar tanto, né, sobre essa promessa do Espírito Santo, como João fala, né? João ele vai ser mais enfático ao falar sobre esse discurso de Jesus, né? Divisão do Evangelho de João, né? Até João capítulo 11 ali a gente tem o ministério de Jesus, depois vai entrar na semana da paixão de Cristo, né? E aí vai ter a última ceia, Judas vai sair, aí Jesus vai dar essas últimas instruções e vai falar de forma direta sobre o Espírito Santo, né? Revelar de forma direta essa dádiva, né, que os discípulos, que os apóstolos teriam, né, que mesmo Jesus abandonando eles, né, entre aspas, né, Jesus se entregaria à morte, mas deixaria outro consolador, né? Então é importante a gente estar estudando sobre isso, porque a gente vive nesse período, né, no período da graça, né, no período ali de Atos 2, né, nesse período da igreja. Então a gente entender essa interação aí de Jesus, esse ensinamento de Jesus em João 14, é importante demais para a gente nos dias atuais, para a gente entender a manifestação no Espírito nos dias atuais. Professor, na nossa introdução diz que nós vamos estudar hoje, vamos analisar 2 momentos significativos. Primeiro, em primeiro lugar, a afirmação de Jesus a seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão. Claro que isso em relação ao pecado, a justiça e o juízo. E também, em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo em 2 frentes. Primeiro, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, por causa da pregação do Evangelho. E segundo, capacitando esse homem para passar essa mensagem a outro, para encorajar outra pessoa, para levar o Evangelho a outras pessoas. Essa é a atuação do Espírito Santo nessa era que nós chamamos aí da dispensação do Espírito, né, professor? João, me parece que ele foi mais enfático assim, porque ele registrou com mais ênfase essas palavras de Jesus, né? Porque foi ele quem trouxe essa revelação muito clara, né, de como o Logos, a pessoa responsável por criar todas as coisas, né, sem a qual nada do que foi feito se fez, como que ele deixou a sua glória, né, e até assumi-la de volta novamente, né, quando ele ressuscitasse, mas ele deixou para se tornar um de nós, para se tabernacular no nosso meio, né, fazer morada num corpo mortal, humano, e depois
depois dessa encarnação, né, ele passou algum tempo com a gente no nosso meio, e isso dividiu a história humana, isso dividiu a trajetória, né, da própria humanidade, né? Isso foi um divisor, né, muito importante na história da humanidade, e agora ele estava prestes a se ausentar, né, entre aspas aí. E ele mesmo diz que não deixaria órfãos quem andou com ele, né, quem ouviu de perto suas palavras. Imagina agora viver sem Jesus. Depois de conhecer Jesus, imagina viver sem Jesus. Isso não é vida de verdade, né? Então ele fala, não, fica tranquilo, não vou deixar vocês órfãos, né? Vou mandar outro, né? Outro igual, da mesma essência, outro que é Deus, como eu sou, com o Pai, né? E ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu tenho falado, né? E ele estará instruindo vocês, convencendo os pecadores, né? Trazendo esclarecimento do que Jesus falou, né? Então essa é a grande promessa, né, do momento final de Jesus com os seus discípulos, né? Porque dá a eles esperança de não ficarem sozinhos depois que Jesus voltar para o Pai, né? A ideia da morte e a vivência com a morte, né, em relação à perda de uma pessoa querida, dá aquela impressão, não vou ver mais, vou ficar sozinho, não vou ter mais a presença. E quando Jesus falou, nós falamos na lição passada, se não me engano, só no Evangelho 12, no capítulo 12, 13 de João, Jesus falou 3 vezes que iria morrer, que iria voltar para o Pai. Então a cabeça dos discípulos é assim, poxa, Jesus vai morrer e vai voltar para o Pai. E a gente aqui na terra, como é que fica? Aí Jesus promete que vai enviar o Consolador, que era uma promessa do Pai. E depois, no capítulo 20, depois de Jesus já ter morrido, ressuscitado, Jesus assoprou sobre eles e eles receberam de novo essa promessa do Pai e cumpriu assim de uma forma maravilhosa e um derramamento, um torrencial mesmo de poder do Espírito em Atos 2, que a gente vai falar sobre isso. Mas a palavra-chave da nossa lição hoje é Espírito. Professor Joás Lucas, nós vamos entrar no capítulo 1, é a promessa do Pai. Nós estamos falando há alguns dias em estudos bíblicos, em palavras, sobre o ministério de Jesus, e agora nós vamos começar a falar sobre o ministério do Espírito Santo. Jesus enviará o Consolador, ponto 1, ponto 2, o Consolador, e o ponto 3, não vos deixarei órfãos. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos, ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ponto 2, Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Ponto 3, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14, 18, é órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. E é aqui que eu volto no ponto 2 para falar que essa expressão outro Consolador está designando o Espírito Santo como uma pessoa e está dizendo que ele estaria conosco, nos consolando, confortando, auxiliando, encorajando, capacitando, impulsionando a pregação do Evangelho. Que maravilha ter o Espírito Santo conosco, né, professor Lucas? É importante a gente lembrar, né, que a revelação bíblica ela foi progressiva, né? Então talvez tanto é que Paulo vai falar sobre o mistério, né, lá em Efésios 2, né? Então, o Espírito Santo ele agia de uma maneira diferente no Antigo Testamento. Talvez os discípulos tinham isso em mente, né?
Só que no Novo Testamento, né, hoje em dia ele age de outra maneira, né? E Jesus revelou isso, né, que ele enviaria esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, né, para convencer, né, da justiça, do juízo, esses dois aspectos aí que o comentarista cita, né, que o Espírito Santo primeiro viria nessa questão de convencer o pecador, né, nessa questão de regenerar, né, nessa obra, e também depois, né, com o batismo no Espírito Santo, né, com a capacitação, né, que Jesus vai falar sobre também. Então, é maravilhoso nós estudarmos sobre isso, e Jesus consolando os discípulos, né? Eles haviam acabado de descobrir que havia entre eles um traidor, que Jesus iria morrer, só que Jesus não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, né? E foi consolando os discípulos com essas palavras, né? Então é interessante a gente lembrar disso. Professor Joás, existem pelo menos, eu vou falar 3, mas existem dezenas de profecias aí no Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito, sobre a efusão do Espírito, esse papel do Espírito Santo na vida da igreja em um Novo Testamento. Eu vou citar 3 versículos apenas, 3 textos. Primeiro, Jeremias 31:33, Joel 2:28, que é a profecia conhecida aí por todos os cristãos, principalmente os pentecostais, que falam com ênfase, e uma profecia que eu gostaria de ler, esse versículo de Isaías 44:3. Hoje nós temos uma discussão muito acalorada aí nas mídias, que o Espírito Santo, os dons foram só para aquela época, o batismo foi só para aquela época, lá de Atos 2, que cessou os dons, que cessou o agir do Espírito Santo, como se, quando a gente fala assim, do falar em línguas, dos dons espirituais de 1 Coríntios 12, então tem muita gente que fala isso, mas olha o que diz a profecia, a promessa do Pai, Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Isso está falando de um derramamento, de um exponencial como nunca houve. Derramarei, olha o texto, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Posteridade aqui não está limitando que é só para um povo. Joel 2:28 também fala isso, sobre os filhos, os filhos dos filhos. Então há uma sequência nos dons espirituais. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo veio e batizou os crentes com o Espírito, né? Jesus batizou com o Espírito no capítulo 2, capítulo 3 aconteceu o milagre, no capítulo 4 aconteceu o milagre, no capítulo 5, 6, no capítulo 10 o Evangelho chega em outros lugares, no meio dos gentios, e vai até o capítulo 28, as viagens missionárias de Paulo na ilha de Malta, e muita coisa a gente vê. Então a gente vê que a ação do Espírito Santo, ela é atual, ela é contínua, e ela é, vamos falar assim, presente na vida da igreja pelos testemunhos que a gente vê. Eu acho que uma leitura simples lógico, não é um tema simples, né? Mas uma leitura simples, até para os devanescentistas aí, que é a teologia nova que está surgindo, né? Os dons cessaram, mas não todos, né? Algo nesse sentido. Uma leitura de 1 Coríntios 13, né? Com o seu contexto próximo, né? 12 e 14, a gente percebe rapidamente que haverá um cessar dos dons, né? Mas a gente não está nem perto disso, né? Isso é uma escatologia bem no final mesmo, né? Os dons vão cessar porque não vão ser mais necessários. Precisa, né? Quando Cristo voltar, né, nós estaremos para sempre com Ele, vão precisar de dom de revelação para quê? Né? Mas até lá é evidente, né, que o Espírito não perdeu o seu poder de atuação, né? Nas palavras de Jesus mesmo, aqui em João mesmo, João 15, no verso 26, ele fala do testemunho que o Espírito daria dele, né? A palavra ali é martírio, né? Martúrio, é um testemunho de alguém que está falando com honestidade sobre o outro, né? Alguém que está expondo quem o outro é com honestidade, falando sobre o outro de forma verdadeira, né? E assim, esse é o testemunho do Espírito, né? Sem o Espírito Santo nós não conheceríamos Jesus, né?
E essa promessa foi feita para gente que andou com Jesus, que conheceu Jesus, que recostou a cabeça no seu peito, né, e ouviu suas palavras, né, e nós, né, nós ouvimos as mesmas palavras, nós sentimos a mesma presença por causa do cumprimento dessa promessa. Ele prometeu ele fez essa promessa aí e ele cumpriu, né? Não há indício nenhum de que o Espírito não age mais na igreja, né? Então a gente pode dar graças a Deus, né, por Jesus ser alguém que cumpre com as suas palavras, né? Amém. Isso também nos dá esperança, porque se ele cumpriu essa promessa, a gente pode ter certeza, convicção plena que ele cumprirá todas as outras. Um fator muito importante também, professor, que a gente pega, por exemplo, vamos falar da atualidade desse consolo do Espírito Santo, dessa presença marcante do Espírito Santo na vida da igreja, e se tratando a igreja como um corpo, mas também se tratando do indivíduo, tá? Vamos imaginar que alguém perdeu um ente querido. O Espírito Santo é o consolador nesse momento, que você pode chegar no velório, você pode ser o melhor amigo, você pode falar, você pode procurar as melhores palavras, que a gente não consegue suprir a necessidade ou preencher aquele vácuo, aquele vazio que ficou com a perda de alguém. Mas o Espírito Santo, ele preenche, ele consola. E a gente vê isso hoje. Presenciamos aí, esses dias agora, 2 velórios assim, muito, muito triste, de uma forma assim, uma perda irreparável. E a gente vê a presença do Espírito Santo consolando o coração dos familiares, da igreja. E a gente vê essa presença gostosa, consoladora e confortadora. Poxa, a gente puxa vida, a gente fala assim, o próprio Jesus, não os deixarei órfãos, isso se aplica a nós hoje também. É claro que os discípulos estavam falando da pessoa de Jesus, mas eu estou falando de uma outra temática que é anexando a presença de Jesus, que a gente sabe que ele está vivo, a gente sente ele em nós, mas eu estou falando também em relação nós a Cristo, uma comunhão na horizontal, na vertical, e nós ao nosso próximo na vertical, na horizontal. Então, tanto a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo, o Espírito Santo está aí para trabalhar isso em nós, está com a gente, e a gente precisa valorizar essas coisas. Isso é muito bom, né, Lucas, professor? Isso é maravilhoso. E esse cuidado, né, com o futuro, a gente só vê na pessoa de Jesus, né? Se a gente for pegar os outros grandes líderes religiosos que tiveram aí, das grandes religiões, não vão ter palavras nem semelhantes a essa de Jesus, né? Eu não deixarei vocês órfãos, né? O próprio Jesus disse também que estaria conosco, né, em todos os momentos. Eu vos deixarei outro consolador. E aqui a gente vê que essa palavra outro, né, indica uma pessoa distinta, só que da mesma espécie, né? Ou seja, assim como eu sou Deus, esse outro consolador é Deus também. Então, a gente vê isso exclusivamente na pessoa de Jesus, né? Ele é o único que vai deixar esse conforto para os seus discípulos, para os seus seguidores. Professor, e pensar nisso, a gente vê o cuidado de Deus, né? E vê assim claramente na Bíblia, de uma forma, claro que nós estamos falando de uma forma pedagógica e organizada de ensino e aprendizado da palavra de Deus, a gente vê direitinho ali o período do Pai, do Filho e a atuação do Espírito Santo hoje na vida da igreja. O Lucas falou aí do Antigo Testamento, como o Espírito Santo ele agia e como nós estamos vendo a ação do Espírito Santo nos dias finais da igreja. É importante e é legal de ver isso, né? Joel deve ter visto, né, esse momento, né? Gente de outros povos, né, e até gente do seu povo que não tinha unção, né, que não era da família sacerdotal, né, desempenhando o papel de sacerdote, crianças profetizando, né, crianças jovens tendo sonhos, velhos visões, né, ele deve ter tido um vislumbre, né, da obra de Cristo, né, e intermediada pelo Espírito Santo, né, porque o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus, mas também de Espírito de Cristo, né, porque o verso 26 aqui de João 15, 16, né, que nós citamos aqui, 15, 26, né, ele diz que o Senhor Jesus disse que enviaria o Espírito Santo por meio do Pai, né? Então,
em outras passagens ele disse isso, coisa semelhante, né? Ele disse que rogaria ao Pai, né? E ele enviaria outro Consolador. Então é o Espírito de Cristo. É por isso que ele traz ele traz um depoimento honroso e fiel a respeito de Cristo. É por isso que ele dá um testemunho, ele testifica a respeito de Cristo, né? E assim, a gente não tem autorização, né, para colocar isso em dúvida, né? Colocar qualquer atuação do Espírito nos nossos dias em dúvida, porque tem gente brincando. A gente não está autorizado a dizer que todos estão brincando, né? Porque tem gente não levando a sério a atuação do Espírito Santo. A gente não tem autorização para fazer igual, né? A gente precisa saber que essa promessa é verdadeira e ela se aplica a nós também. Bom, se a gente ler alguns livros históricos, conversar com alguns missionários que estão fora, e até mesmo aqui no contexto interior, os lugares carentes e tantas outras coisas, nós vamos ver isso aí. Aqui mesmo na cidade, a gente vai conversar com algumas pessoas que trabalham em alguns lugares difíceis. Se não for pelo Espírito, não tem condição de realizar trabalhos assim. Pois é. Professor Lucas, dá um tempinho que a gente volta já já. Nós estamos saindo para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 10, a promessa do Espírito. Bom, no bloco anterior nós falamos aí da promessa do Pai e subdividimos em 3 tópicos. Jesus enviará o Consolador,
quem é o Consolador e também a promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos. Agora nós vamos falar aí que o Espírito habita nos discípulos e habita em nós hoje também, tá? Esse texto aí de João 20, 22 é o primeiro tópico. Depois, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. E, por fim, o ponto 3, um episódio anterior ao Pentecostes. Primeiro nós vemos o Pai prometendo, vemos Jesus reforçando essa promessa do Pai. Ele não está refazendo, remontando, ele está simplesmente corroborando com o texto do Antigo Testamento, que é a promessa do Pai. E a gente vê a descida do Espírito, que é o capítulo 3 aí, que a gente vai falar aí de uma forma bem abrangente. João 20, 22, é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor Jesus apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa nos versículos 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior como ao imediato. Ponto 2. Sentido de assoprou sobre eles. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é empuxão, ou a qual também aparece na versão grega da Bíblia, na Septuaginta. Gênesis 2,7, significando fôlego de vida, é utilizado em Ezequiel 37,9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, 22, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida. Está falando de conversão, de ação de Deus e até mesmo dessa nova vida no Espírito. E também um período ou um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20, 22 também se lê: recebei o Espírito Santo. A expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Professor, há uma confusão muito grande sobre isso aí, entre ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que é uma hora boa para a gente falar sobre isso. No ato da conversão, o Espírito Santo passa a morar em nós, ok? Nós recebemos o Espírito Santo como selo da promessa. Jesus, quando ressuscitou, ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. É claro que ele está fazendo aqui uma prévia antes da descida em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Mas que os discípulos receberam o Espírito Santo e passaram a ter uma visão diferente do antes da morte de Jesus, depois da morte de Jesus, com o corpo glorificado, com a vida que Jesus falou para eles, e dessa promessa cumprida que Jesus havia morrido, sofreu, morreu e ressuscitou. Isso, opa, peraí, a promessa, Lucas também falou isso em 24:49, né? Vai para Jerusalém, ficar lá até que do alto vocês devem revestir de poder. Então a gente vê isso aí no Evangelho de João. João foi muito enfático em falar, e uma leitura bem feita, não tem confusão nisso, né, professor? Jesus gosta de antecipar algumas coisas. A gente vê isso na sua convivência com os apóstolos, né? Quer ver um exemplo? Quando Pedro, depois da morte de Jesus, né, morte e ressurreição, né, Pedro ficou um tanto desanimado, né, eu acho que até com remorso, algo desse sentido, e assim, voltou à prática antiga: vou pescar, né, e ele está lá no mar, né, aquele mar que ele conhecia tão bem, e pescando, e não arrumou nada, né? Não pescou nada, e surge um personagem na praia chamando eles para comer, né? Tem peixe na brasa, né? Tem pão, e assim, quando ele chega e participa daquilo, aí ele percebe, né, quem é que está convidando, né? Ele percebe que é Jesus ressuscitado, e assim, me parece que Jesus está trazendo, está rememorando algo que já aconteceu antes, né? Já tinha acontecido antes. Eles já tinham passado noite sem pegar nada, sem pescar um peixinho sequer, um lambarizinho, né? No mesmo lugar. E Jesus, com uma palavra, mudou a situação toda, né? Então ele está relembrando aquilo, ou
lá atrás ele estava antecipando aquilo, né? Então, quando se trata de Jesus, a gente não sabe o que é o que, né? Mas pode ser que as duas coisas sejam verdadeiras, né? E no Pentecoste me parece que foi isso também, né? Jesus assoprou o Espírito, né? E quando tempos depois, né, 40 dias depois, né, o Pentecoste veio, né, todos que receberam o Espírito ali, né, em profusão, né, como a gente fala, ouviram um som, um barulho como de um vento veemente, né? Não é que teve um vento, ouviram um som, né? Jesus estava querendo ativar alguma memória de alguém ali, né? Quando ele assoprou sobre eles, eles receberam o Espírito, né? Então, Jesus sempre, quando ele age, né, ele age assim, às vezes ele lembra de algo que ele já fez, né? A gente, num momento de qualquer que seja, né, de necessidade do agir dele, né, ele primeiro nos lembra de algo que ele já fez. E aí, quando ele age, a gente não tem dúvida, foi Jesus que fez, né? Jesus que fez isso, ele já tinha feito antes, né? É o sinal, né? Outra coisa, Lucas, o próprio Pai, né, claro que na pessoa Pai, Filho e Espírito Santo, sempre avisou o que iria acontecer. Ele sempre, por exemplo, a morte, o pecado não pegou Deus de surpresa. Quando o homem caiu, isso não pegou Deus de surpresa. Na presciência divina, o Cordeiro já havia sido morto. É só ler Apocalipse 13:8. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha, a presciência. Então, Deus já falou isso aí. Isso não pegou Deus de surpresa. Na descida do Espírito Santo, do mesmo jeito. Jesus antecipou, ele falou o que iria fazer, fez com os discípulos e derramou aí de uma forma abundante no dia de Pentecostes. Mas eu acho legal demais a Bíblia, que vem ensinando a gente cada coisa, né? Todo dia a gente aprende. Esse texto, né, alguns aí vão, como o próprio comentarista dizer, vai gerar polêmica aí com alguns, só que a gente precisa se lembrar que uma das instruções de Jesus na ascensão, né, foi ficar em Jerusalém, né, até que do alto seja revestido de poder, né? Então a gente não pode confundir ou, né, alguns talvez vão dizer que se trata do mesmo episódio, confundir esse João 20:22 com aquele momento específico no dia do Pentecostes, onde vai acontecer aquela ocasião espiritual, sobrenatural, né? E aí o professor Joás, né, lembrou bem que eles ouviram um som como de um vento impetuoso, foram vistas línguas repartidas como de fogo, né? Algo maravilhoso, algo sobrenatural, né? Então, e Jesus, né, instruiu eles, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, ali em Atos 2 que a gente vê o início, né, daquilo que a gente conhece por batismo no Espírito Santo. Só um fato aqui, professor, muito interessante, que quando Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo, só estavam ali os discípulos, não tinha mais ninguém. Então foi algo muito particular. É como se Jesus falou, eu estou fazendo isso aqui, é a promessa do meu Pai, e vocês vão ser testemunhas quando acontecer esse derramamento de uma forma, de um exponencial maravilhoso. Não é que eles não conheciam o Espírito Santo, não é que o Espírito Santo era estranho a eles, não, que eles como um plus, né, para a missão que eles vão desempenhar, né? Eles precisam de uma capacidade maior, né? E essa capacitação veio nessa descida do Espírito, né? Trazendo força para pregar, poder, né, para confrontar o império, para, né, pregar com ousadia a palavra da verdade, né, negar a si mesmo, né, em favor do Evangelho, né? Então sem a força do Espírito não tem como, né? Não teria como. Professor, é interessante a gente falar isso aqui, isso veio à mente que agora é muito legal a gente destacar isso aqui. Os discípulos conheciam a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. O que nós conhecemos hoje, professor, nós conhecemos desde Isaías, as profecias, porque nós temos hoje essa informação em Jesus e temos a profecia antes de Jesus. Os discípulos foram chamados por Jesus, mas eles passaram a ver a atuação do Espírito Santo, ver mesmo e sentir a partir do batismo de Jesus. O Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, ouviu uma voz do céu, esse meu filho amado, quem me comprasse. Então eles viram. Não era estranho. Não era estranho, não era novidade para eles.
Só que Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai e vou enviar esse Espírito para ficar com vocês. Então Jesus faz isso primeiro com os discípulos e depois aproximadamente aí 120 pessoas lá no dia de Pentecostes. Então a diferença nisso aí. E o Lucas destacou muito bem que aqui não foram vistas línguas de fogo, aqui não houve a manifestação das línguas espirituais, mas no Pentecostes aí eles deram testemunho, as pessoas viram e testemunharam disso aí. É muito legal isso. De 11 para 120 já tem uma diferença assim, né? É como se os 11 fossem praticamente aí entre 9,5% e 10% aí dos 120 que estava lá, né? Muito bom. Bom, para a gente finalizar a lição de hoje, professor, vamos fechar aí a promessa do Pai no dia de Pentecostes e a gente fecha aqui a nossa lição. Isso foi de repente, que é o ponto 1, todos foram cheios do Espírito Santo, ponto 2, e começaram a falar em outras línguas. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo deste trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final desse dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder, que de repente aconteceu ou ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito. Já explicamos isso aqui, né? Como é que foi de repente, foi num ato, assim, foi muito rápido, e o Espírito Santo veio 50 dias depois da Páscoa, né? 10 dias eles estavam em oração no cenáculo, e o Espírito Santo veio, o cenáculo todo fechado, e veio como uma força de um vento veemente, impetuoso, ao som, e encheu toda aquela casa, e eles falaram, opa, conheço essa manifestação. E foi muito bom, né? A obediência, né, a palavra de Cristo sempre traz o cumprimento da promessa, a completude da promessa. O cumprimento vai acontecer porque ele falou que vai acontecer, então não tem nada que provoque o cumprimento, né? Mas o provar, né, o experimentar, né, a promessa, né, passa pela obediência. Isso aí não pode haver dúvida em coração nenhum, né? Então, como ele falou, ficar, e eles ficaram, né? E porque eles obedeceram, né, 10 dias, e se fossem 50? E se fossem 100? Né? Os que tivessem obedecido iam experimentar, né, o cumprimento da promessa. E o ponto 2 aí fala, Lucas, que todos foram cheios do Espírito Santo, e o 3 começaram a falar em outras línguas. Ninguém pode contestar o que dezenas de centenas de pessoas testemunharam do lado de fora. Exatamente. A pessoa ela pode talvez não crer em Jesus, achar que crente pentecostal é tudo doido, só que contra evidências históricas ninguém pode debater, né? E esses acontecimentos, principalmente da ressurreição de Jesus, da vida de Jesus, das obras de Jesus, não é algo que só a Bíblia diz. São diversos relatos históricos aí, né? Tem muitas figuras públicas aí que há mais provas que Jesus existiu do que determinados filósofos, né? Então, esse episódio também ele é amplamente documentado, né? Vai ter até uma polêmica aí sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, né? Se cheio do Espírito Santo, se todo crente é cheio do Espírito Santo, só aquele que é batizado no Espírito, só aquele que fala em línguas, né? A gente entende que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo faz morada nela, né? Ela é selada pelo Espírito Santo, né? Ela se torna cheia do Espírito Santo, só que Jesus nos prometeu essa capacitação maior, né, que é o do batismo no Espírito, né, uma experiência maravilhosa, uma experiência aí que aquele que busca, né, alcança, é uma promessa de Jesus, né, e é uma experiência que serve, como a Bíblia nos ensina, para capacitação, para nos capacitar para a obra que Cristo nos chamou aqui na Terra. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Esses 2 pontos aqui, para a gente fechar a nossa lição, professor, nos faz lembrar que os dons estão em evidência, o derramamento do Espírito Santo é posterior, ou seja, ele foi sentido, presenciado, testemunhado, visto dias depois, meses depois, anos depois de Atos 2, e nós devemos buscar esse poder do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo para os nossos dias atuais. Nós devemos buscar. Tem um livro muito bom, já que a gente sempre fala em livro, né?
O Deus Esquecido, Francis Chan, ele é muito bom, fala muito sobre o Espírito Santo. O tanto que pessoas esquecem ou ignoram, acham que o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus. Ele é uma pessoa, ele é Deus, e ele foi derramado sobre os crentes, e ele está aí para nos ajudar nessa última fase, nesse último trabalho da igreja. É isso. Se a gente ignorar, né, o poder e a atuação, o papel do Espírito Santo na obra da salvação, né, a gente não entendeu o Evangelho. Se a gente achar que a força e o agir do Espírito é algo que depende das condições, né, das condições que são só nossas, né, não são algo que tem poder restritivo sobre Deus, né? Porque é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus. A gente achar que por causa da nossa época, por causa do tempo que vivemos, né, a força do Espírito devaneceu de alguma forma, né, enfraqueceu de algum jeito, né, a gente está diminuindo a pessoa de Deus, né? E se você diminui qualquer uma das três pessoas da Trindade, você diminui Deus. Né? É só olhar para as seitas. Nós falamos sobre isso um trimestre inteiro, né? Só olhar para as seitas. Começam os unicistas, por exemplo, né? Não admitem a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo como pessoas distintas, num mesmo Deus, né? Em três pessoas distintas, e começam a diminuir, né? Diminui uma das pessoas. Daqui a pouco o mesmo que aquela pessoa sofreu de diminuição, né, na cabeça desses caras, né, os outros também vão sofrer, né, porque o cara acha que o espírito é pequeno, ele vai diminuir o pai também, ele vai diminuir o filho também, né, e nós não podemos cair nessa armadilha, né? O Espírito Santo é Deus, e o que a Escritura diz sobre ele, né, é verdade e sempre será. Bom, Lucas, nós fechamos aqui falando que foi de repente, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e a gente vê isso em Atos dos Apóstolos e vê hoje em dia na igreja atual. Vemos muito hoje em dia na igreja atual, né, e fica, né, para nós o ensinamento de Paulo, 1 Tessalonicenses 5, não xingais o Espírito. Né, Paulo deixou isso bem claro, esse conselho aí, esse ensinamento. Enquanto alguns fazem o contrário, né, extinguem o Espírito, parece que querem apagar o agir do Espírito Santo, né, a gente vê diariamente o agir do Espírito Santo através dos dons espirituais, através do fruto do Espírito também, né? Essa palavra de Paulo em Tessalonicenses 5, ela é maravilhosa. O 19 fala isso, né? Não extingais o Espírito, e ele fala, examinai as Escrituras, retende o bem. É muito legal, quando você examina a Escritura, vê que é uma promessa. Não extinguir o Espírito e reter o bem, nós estamos vendo a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo hoje na vida da igreja. Isso é maravilhoso. Lucas, muito obrigado por hoje. Professor Joás, obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês. Ficamos por aqui com mais uma lição. Semana que vem nós vamos estudar, se Deus nos permitir, a lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, e é o capítulo 17 do Evangelho de João. Até lá, Deus te abençoe. Fiquem todos na paz e um forte abraço.